quando tudo dá errado. Exemplo de Jó. Imagine um dia que começa normal, como todos os outros. Você se levanta para ir ao seu serviço e chegando na firma, as portas estão fechadas. A firma fechou. Você, desesperadamente, imagina, ficou desempregado. Tendo obrigações para cumprir, você resolve ir ao banco, pegar algum dinheiro para as contas, pagar as contas vencidas. Mas chegando ao banco, lhe dizem que a conta foi encerrada, foi fechada, sem explicação. E que você não tem lá nenhum centavo. O dia já está ficando pior, está piorando. Chegando perto da sua rua, né, você percebe que tem vários carros de bombeiros, tem ambulâncias, pessoas correndo de um lado para o outro, né? E sua vizinha, ao lhe avistar, corre ao seu encontro e diz: aconteceu muito rápido. Ele diz que não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu. Todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito. Todos os seus filhos estão mortos. E também alguns dias se passam e você, certo dia, acorda num lugar estranho. Olhando para o seu redor, percebe que você está no hospital. Você está sentindo muitas dores, dores terríveis e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que você está na hora de receber visitas. No seu caso, várias pessoas serão permitidas entrar para lhe visitar. A primeira pessoa que entra é a sua esposa. Precisando de uma palavra de conforto, de consolo, você olha para ela com tanta esperança. Nunca imaginou que fosse ouvir da sua boca aquelas palavras. E ela chega perto da sua cama e ela começa a gritar: eu não entendo a sua atitude. Sua fé não vale nada. Você confia num Deus que fez tudo isso. Amaldiçoe o nome de Deus e morra. Com estas palavras ela diz e sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre prontos para ajudar. Agora você vai ser consolado. Mas eles entram no quarto, vê o seu estado crítico, seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Ficam com a boca aberta, olhando como não acreditar o que está acontecendo. Mas depois de um longo tempo, quebram o silêncio um deles e fala: você mereceu tudo isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande e Deus está te castigando. Ele tirou todos os seus bens, matou seus filhos, ele causou esta sua doença. Ele fez tudo isso porque você é mau. Você começa a discutir quando um dos outros concorda com o primeiro e depois os outros também, todos concordam. Não adianta discutir. Para eles você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. De repente, algumas crianças passam pelo corredor. Você se anima porque estas crianças sempre trazem alegria, amor. Mas essas crianças param, olham na porta e vê a feiura do seu corpo, do seu rosto e sai correndo. E uma delas diz: nunca vi nada tão feio. Tudo ficção? Jamais aconteceria uma coisa tão terrível? Modifiquei os detalhes para ajudar você, leitor moderno.
sentir na pele o que aconteceu na vida de Jó. O livro de Jó é possivelmente o primeiro livro bíblico escrito. Um homem fiel e abençoado por Deus perdeu num dia só todas as suas posses e todos os seus filhos. Logo depois foi atacado por uma terrível enfermidade. A própria esposa foi contra este homem de Deus e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Os amigos o condenaram e discutiram com ele para provar sua culpa, né? A maior parte do livro relata essas discussões. Começa no capítulo 2:11 e continua até o 37:24. Todos os conhecidos dele, até as crianças, o desprezaram. Jó 19:13-19. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento. É um livro rico e cativante que todos os servos de Deus eles precisariam estudar. Um dia mais cedo ou mais tarde, ele será útil na sua vida. Neste artigo, vamos considerar algumas lições claras e importantes desse livro. Uma delas é: pessoas boas não sofrem. Tem esse dito: pessoas boas não sofrem. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus ainda sofrem nesta vida. O primeiro versículo do livro já define, do ponto de vista de Deus, veja em Jó 1:8, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Enquanto entendemos que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, está em Gênesis 3, do 16 a 19, aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó, um homem íntegro, sofreu imensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. 2 Coríntios 11, 23 e 27. Mesmo quando ele pediu a Deus, querendo alívio de algum problema, Deus recusou seu pedido. 2 Coríntios 12 e 7 está escrito isso. Mas não devemos estranhar com isso, pois o próprio Filho de Deus sofreu na carne. Hebreus 2, 9, 10 e o 18. Os que servem a ele sofrem também. Outra consideração: o diabo quer nos derrubar com nosso sofrimento. O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo, que era Jó. Depois, ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus, usando todas as tentações imagináveis para o vencer. Está em Mateus 4, versos 1 a 11. O diabo entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade pessoal. No caso, problemas financeiros, a morte de um ente querido, alguma doença grave. Tais sofrimentos na vida são, frequentemente, o motivo de abandonar a Cristo. Enquanto a mulher de Jó não prevaleceu na vida do próprio marido, o conselho dela, em Jó 2:9, vem derrubando a fé de muitas pessoas que enfrentam dificuldades na vida. Jó não sabia a fonte de seu sofrimento. Capítulo 1 e 2
contam a história para nós, mas ele não sabia de tudo que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de Deus. Outra, amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo de seu sofrimento e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Está em Jó 2:11. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram de falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. A mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar sobre algum caso triste de alguém que teve a mesma doença e morreu. Quando uma pessoa amada morre, é melhor falar umas poucas palavras com paixão do que falar muitas e entristecer mais ainda a pessoa. Quando sofremos perdas, é melhor procurar conselho na palavra de Deus e da boca de pessoas que conhecem e vivem segundo a vontade de Deus. Outra, Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar, por quê? Jó fez isso, está em Jó 3:24. Abacuque fez a mesma coisa, está em Abacuque 1:3. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Pode ler o livro de Jó, do começo ao fim, e você não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante a boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. Quando o Senhor falou no fim do livro, ele não explicou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Está em Jó 40, 4 e 5. Jó pediu desculpa a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 3, 6. Depois do sofrimento vem as bênçãos. O sofrimento desta vida, ele é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências dolorosas. Mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Vivendo na época da nova aliança de Cristo, nós temos uma grande vantagem. Temos uma esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. Hebreus 11, 13 a 16, 39 e 40. 12,
capítulo 12, 1 a 3 e capítulo 13, 14. Qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos no contexto da eternidade. Fiéis no sofrimento. Nós vamos sofrer nesta vida. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres, que ou não conhecem ou não aceitam a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo. Jeremias foi preso. João Batista foi decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágio e prisões. Você também vai sofrer. Os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. Às vezes as provações vêm como disciplina de Deus. Hebreus 12, 6 a 13. Às vezes não. Mas sempre são oportunidades para crescer e convites para adorar a Deus. Tiago 1, 2 a 4, Tiago 5, 13 e Jó 1, 20. Texto escrito por Denis Alain.